1 Reis 17:14, diz assim: Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até que o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe disse, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor continue neste culto, assim como nós já sentimos a tua presença, Pai. E desde já eu agradeço pelo que o Senhor irá fazer, Pai. Eu peço que o Senhor me use para transmitir à tua igreja aquilo que o Senhor já colocou em meu coração. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Enfim, chegamos à última quinta-feira do ano, não é verdade? E até aqui o Senhor nos ajudou. Eu acredito que para alguns foi um ano muito bom, né? Um ano de muitas realizações. Mas para outros talvez não tenha sido um ano tão bom assim. Mas glória a Deus que até aqui o Senhor nos sustentou. E na semana passada, enquanto eu ouvia cada um dos irmãos testemunhar aqui, cada um na sua particularidade, né? Nós podemos ver a mão do Senhor estendida, ainda que com algumas aflições, mas ainda assim o Senhor, Ele se manifestou. E não tem como a gente encerrar o ano, né, sem a gente ficar reflexivo sobre o quanto Deus tem nos abençoado. A palavra do Senhor diz que Deus mandou Elias ir até aquela cidade e que ele já tinha provido uma viúva para poder alimentar Elias. E a Bíblia fala que assim que ele entra na cidade, ele vê uma mulher ali catando os gravetos e ele pede água e ela vai buscar. E ele fala assim: olha, traz um pedaço de pão para mim também. E ela responde assim para ele: olha, eu juro por Deus que eu estava aqui catando esses gravetos para ir para casa e cozinhar o restinho de coisa que tinha lá para a gente se alimentar e morrer. Porque a gente não tem mais condição, nós não temos comendo nada, não temos nada em casa para poder se alimentar. E hoje à tarde, enquanto eu lia, eu estava meditando na crueldade dessa cena. Você já imaginou uma mãe de família que perdeu o seu esposo e está ali com o seu filho e está indo ali só para poder se despedir, né? Está indo fazer sua última refeição, sabendo que depois daquilo não tem mais nada para poder comer. E essa fala dela revela uma desesperança, um desânimo. Se ela tivesse fé, essa não seria a fala. Ela fala assim: olha, eu tô aqui, eu sei que Deus vai prover. Mas ela fala assim: eu tô indo ali cozinhar, porque depois daquilo eu e meu filho nós iremos morrer. E Elias profere essas palavras, fala assim: o Deus de Israel fala que vá lá e faça um bolo para que eu coma, e depois disso o alimento não vai se acabar. E ela acredita naquelas palavras e ela de fato ela cozinha. E a Bíblia fala que o alimento realmente não se acabou, o alimento permaneceu. E ela se agarrou àquela última esperança, àquela última expectativa. E hoje, lembrando que falta apenas 3 dias para o ano acabar, talvez a gente esteja na mesma situação. Talvez a gente esteja ali nos últimos segundos de esperança, de ânimo que nos resta. E a diaconia Zilana, na semana passada, enquanto ela testemunhava, ela falou assim: olha, eu ainda tenho algumas coisas, mas eu não vou falar porque eu tenho fé que nesses 10 dias que faltam, Deus ainda pode fazer. E nós estamos aqui na mesma expectativa de que nesses últimos 3 dias, de que Deus ainda pode gerar algo em nossas vidas, de que Deus ainda pode realizar algo em nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos. Em 3 dias Ele pode sim fazer. Talvez você esperou durante todo o tempo, mas Deus, Ele é um Deus de que Ele não precisa de que a circunstância seja favorável, de que tenha dias, de que tenha meses sobrando, para que Ele realize um milagre na gente. E lá em Lucas 1,37 fala assim: para Deus nada é impossível. Ali está contando a história sobre o nascimento de Jesus e fala assim: para Deus nada é impossível. E a gente está da mesma forma. A gente talvez esteja aqui acreditando que não tem mais jeito,
acreditando que talvez essa doença não vai melhorar, que talvez os seus problemas não irão melhorar, que talvez não vai haver provisão, ou que talvez Deus se esqueceu, mas não é bem assim que funciona. Nós não precisamos de que as coisas, de que as circunstâncias estejam favoráveis para que Deus realize o milagre. Essa semana eu estava ouvindo algo, e uma ministração, e a pessoa fala assim, que no momento em que Deus envia Moisés para poder resgatar o povo de Israel do Egito e mandar para a Terra Prometida, certamente, se ele pegasse o GPS que nós usamos hoje e colocasse lá o ponto inicial Egito e o ponto final Nova Canaã, a rota não seria por dentro do mar. Com certeza teria uma outra estrada, teria um outro caminho, mas com certeza não seria por dentro do mar. E se talvez usasse e mandasse ir por dentro do mar, falasse, não, esse negócio está quebrado. Bora pegar outro celular, pegar outro aparelho, porque está quebrado. Mas não é assim que funciona, porque Deus, ele precisa, às vezes, nos mostrar de quem está no controle é Ele. Quem está no controle não somos nós. E aquela viúva, ela acredita naquilo, e mais lá na frente, como se não bastasse ainda só o alimento que Deus proveu, o filho dela morre. E ela põe aquele filho ali e fala, e pede para que Elias, de alguma forma, realizasse o milagre. E Elias ora e o filho dela também ressuscita. Porque ela acreditou e ela fala assim, olha, agora eu sei que verdadeiramente você é um homem de Deus. E aquelas palavras proferidas, ela acreditou. Só que nós estamos ouvindo muitas palavras há muitos dias, há muito tempo. E Deus tem liberado palavras sobre nós. Fala assim, olha, vai, prospere, multiplique, seja fértil, seja cheio, seja batizado. Só que nós ainda não conseguimos tomar posse dessas palavras. Nós ainda estamos estáticos diante das nossas possibilidades, diante do nosso alcance, diante daquilo que Deus já liberou para nós. Só que nós, quando nós olhamos para o nosso próximo ano, nós enchemos de expectativas, muitas vezes até materiais. Posso trocar de microfone? Amém. Nós estamos muitas vezes com o nosso coração cheio de expectativas. Expectativas muitas vezes em coisas materiais, muitas vezes em coisas que nem mesmo vai nos trazer frutos ou benefícios ou vai nos aproximar do Senhor. Só que Deus, ele tem algo a nosso respeito que é muito maior do que os nossos planos, do que os nossos pensamentos. Lá em Isaías 55:8, se eu não me engano, fala que os planos que ele tem para nós é muito maior do que aquilo que o nosso próprio coração deseja, daquilo que o nosso próprio coração almeja. Aquilo que os nossos olhos vê e deseja, o que Deus tem para nós ainda é muito maior, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe de coisas que nós ainda não sabemos. E muitas vezes, pelos nossos próprios desejos, a gente quer tomar caminhos que não são o que Deus quer para a gente. Muitas vezes a gente quer fazer coisas que Deus sabe que lá na frente vai nos afastar. Vai ser uma bênção que muitas vezes vai fazer com que a gente pare de cultuar, com que a gente se afaste, com que a gente não leia a Bíblia. E Ele vai tomar caminhos que aos nossos olhos vai parecer assim, não, Deus me esqueceu. Deus, Ele me abandonou. Deus está aqui no último segundo e Ele não vai me abençoar, não vai dar nenhuma realização para mim. Só que não é assim que funciona. Ainda no último segundo, Deus pode realizar milagres sobre as nossas vidas. E se submeter àquilo que Deus tem para nós é muito difícil, né, irmãos? É muito complicado a gente conseguir, muitas vezes, acreditar que o que Deus tem para nós é melhor do que as nossas próprias vontades. Se submeter à vontade do Senhor significa, muitas vezes, abrir mão daquilo que nós queremos. Você imagina alguém chegar para você com seu último prato de comida e falar assim, ó, você vai lá e você cozinha e primeiro você traz para mim e depois o seu filho e você se alimente. Você faria isso? Eu, pela minha ótica humana, pela visão terrena, eu jamais faria isso. Eu falo assim, onde que eu vou dar um prato de comida para um desconhecido e vou deixar minhas filhas com fome? Não cabe na lógica humana. Só que naquele momento, Deus, quando Ele envia Elias, Ele fala assim, olha, eu já enviei alguém para te alimentar. Então o próprio Deus quebrantou o coração daquela viúva para ela também aceitar a vontade do Senhor. E ela aceita, e o que tem para ela foi muito melhor do que aquela última refeição. Ela tinha apenas um prato de comida em vista. E a Bíblia fala que o alimento durou por muito tempo.
E da mesma forma é com a gente. Quando a gente se submete à vontade do Senhor, quando a gente aceita aquilo que o próprio Deus tem pra gente, os frutos futuros são muito melhores, né? Por mais que às vezes a gente olhe e aqui na nossa ótica terrena, momentaneamente parece que está dando tudo errado. Mas os planos de Deus, irmãos, são muito maiores do que aquilo que nós imaginamos. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão... Eu sei que o som lá fora tá meio que roubando a atenção, mas vamos focar aqui dentro. No livro de Romanos, fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes, como eu disse aqui, vai fugir daquilo que nós mesmos já planejamos, né? Daquilo que nós temos, daquilo que nós almejamos. Muitas vezes a vontade do Senhor vai ser diferente dos nossos sonhos. Muitas vezes nós vamos investir em alguma coisa, o Senhor fala assim, olha, não é por aí. Talvez você queira fazer uma faculdade, Deus está falando assim, olha, não vai, abra mão, faça outra coisa. Não é esse o caminho. E a gente, pela nossa própria ótica humana, a gente não consegue entender que Deus, ele tem sempre o melhor. A gente planeja, agora nós estamos no final do ano e a gente chega no final, lá na oração do dia 31 e fala assim, Deus, para o ano que vem eu quero um emprego melhor, Senhor. Me abençoe, Pai, com um salário melhor. Me abençoe, Deus, com um veículo. E a gente chega e entrega para Deus um roteiro pronto. A gente fala assim, ó Deus, está aqui meu roteiro. Se o Senhor puder, o Senhor segue ele, por favor. Não foge do meu roteiro, não. Só que o roteiro que o Senhor tem para a nossa vida é diferente, irmãos. Eu imagino aquela viúva, quando ela se casou, acho que jamais passaria na mente dela, perder o meu esposo e não vou ter o alimento para o meu filho. Mas Deus, ele tinha um propósito. E talvez depois daquilo ela foi muito mais próspera. Ela foi muito mais abençoada por ter abençoado também um servo do Senhor. E a esperança que o Senhor nos dá, irmãos, são dias de paz. Nós olhamos para o mundo ao nosso redor e talvez assim como ela, o desespero seja iminente, a morte seja iminente e a gente não tem expectativa de que as coisas vão melhorar. Mas lá na frente o Senhor nos garante uma paz que excede todo entendimento. E essa paz não quer dizer que as coisas estarão sempre boas, que as coisas estarão sempre favoráveis para a gente. Quer dizer que mesmo em meio ao desespero, o Senhor é capaz de fazer com que a gente desfrute de uma paz que vem dele, que a gente descanse nele, que a gente não sofra, que a gente não viva um tormento de viver, Senhor, hoje eu estou aqui, estou desesperada e vai faltar o alimento, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Não, não é isso que o Senhor tem para nossas vidas. O que ele tem para a gente é uma paz que excede todo entendimento, é bênção sem medidas. Só que para isso também precisa com que a gente creia sempre nele, que a nossa fé esteja depositada somente aos pés do Senhor, que tudo aquilo que nós almejamos, que nós queremos, que nós desejamos, nós depositamos aos pés dele, que a gente entregue para o Senhor, que a gente não busque em fontes erradas a nossa esperança, porque o mundo ele não tem nada para nos oferecer. O mundo ele é triste, ele é vazio, e aquele vazio que tem dentro do nosso ser, somente o Senhor que pode preencher, somente ele, tudo está nele, tudo é por ele, tudo é para ele. E a nossa expectativa precisa estar no lugar certo, a nossa expectativa precisa estar no Senhor. Nós temos na Bíblia um manual de instrução que nos ensina a viver conforme os padrões de Cristo. Não é fácil, irmãos. A gente fala que muitas vezes a gente ouve falando que aceitar Jesus é muito fácil, que você ergue as suas mãos e que você aceita Jesus e que você vive para Ele e pronto. Só que não é fácil. Todos os dias é preciso com que a gente renuncie a nós mesmos, renuncie à nossa vontade, aos nossos desejos, que quase 100% das vezes vai ser contrário àquilo que o Senhor nos pede. Vai ser contrário a uma vida cristã, vai ser contrário a gente acordar todos os dias e falar, não, Senhor, hoje eu vou tirar um tempo para me ler a Tua Palavra, hoje eu estarei com o Senhor. Não, a nossa carne jamais vai pedir isso. Se a sua pede, amém, você está muito evoluído, está bem lá na frente. Mas que dia após dia o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento seja dedicado ao Senhor.
Lucas, ele fala, ele nos garante que para Deus nada é impossível, e essa é a nossa fé, essa é a nossa expectativa. Eu não sei quais são os seus desejos, quais são os seus anseios, eu não sei quais são os seus projetos para 2024, mas eu posso garantir para você que, ainda que pareça que no último segundo o Senhor se esqueceu de você, Ele pode realizar ainda coisas extraordinárias. Ele pode fazer com que você desfrute de bênçãos que você jamais planejou. Ele pode prover na sua vida algo que está além da sua capacidade humana. O diácono Ralph testemunhou na semana passada sobre uma bênção financeira que ele recebeu, e nós ficamos maravilhados com isso, e não é algo tão incomum de acontecer, mas a gente precisa ter fé de que o Senhor todos os dias Ele está conosco, acordar todos os dias e alimentar a nossa fé, ler a palavra do Senhor e nos abster daquilo que muitas vezes faz com que essa fé diminua. Muitas vezes a gente fica ali assistindo o jornal, e todo dia a gente assiste e a gente vê aquele monte de tragédia, e o nosso coração fica temeroso, fica desesperado, e a gente quer, a gente quer uma resposta imediata do Senhor. Fala assim: Deus, prove aqui que o Senhor está com o controle em tuas mãos, que o Senhor está vendo, que o Senhor não está desatento a tudo o que está acontecendo. Mas não é assim que funciona. A nossa fé, ela precisa ser alimentada com a palavra. E quando a gente olhar para o mundo, a gente precisa entender de que o Senhor não perdeu o controle, de que tudo está nas mãos deles, apesar de que tudo pareça indo para o lado oposto, né? De que pareça que o Senhor, Ele se esqueceu, mas não é assim. A gente sabe que nós passaremos por dias turbulentos, mas o Senhor, Ele pode nos guardar, o Senhor, Ele pode nos livrar, e o Senhor, Ele pode realizar um milagre em nossas vidas. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não vou me estender mais, é apenas uma reflexão, mas que você tenha essa certeza de que o Senhor, Ele está com você, de que o Senhor, Ele é o seu provedor, de que o Senhor, o Jeová Rafa, Ele pode te conceder a cura. E eu não sei exatamente o que você precisa, eu não sei, você que sabe do seu coração, mas nós oramos para que o Senhor fortaleça a sua fé a cada dia e que você viva milagres. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus.